Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre a presença ou a quase ausência das mulheres negras no judiciário. No final de agosto, a segunda edição do encontro Mulheres na Justiça abriu a discussão para a reformulação da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Esta política foi instituída por uma resolução do CNJ. A mesa do seminário, composta só por mulheres, partiu de números. Elas são maioria na população brasileira, mas são minoria entre os juízes titulares do país. E a participação das mulheres negras é ainda menor. Considerando-se apenas o sexo feminino, as negras são pouco mais de 11% das juízas titulares. As brancas são quase 90%. E é aí que entra a maior preocupação dessas mulheres, o conceito da interseccionalidade, que diz: a identidade das pessoas é definida por vários fatores ao mesmo tempo, como gênero, etnia, raça, idade, classe social. E essa intersecção define as chances e a posição da pessoa na vida, como diz Edilene Lobo, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. O pacto, portanto, tem que ser pela promoção do gênero, mas também pela promoção da raça. Não é possível deixar de fora uma realidade acachapante. As mulheres negras revelam o que de mais vulnerável nós temos na sociedade brasileira, na realidade brasileira. E para defender o tratamento não discriminatório, além de se armar de números, empunhar argumentos, a razão, elas não contêm a emoção, o tom desse seminário. A ministra Edilene Lobo recitou o Samba Enredo da Mangueira em 2019. Esses versos dizem: desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói moldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, chegou a sua vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luiz Souza, se repetiu para deixar claro: nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. E é um pouco disso que a gente está fazendo aqui hoje, pensando sobre nós e reivindicando o nosso espaço. E Karen Luiz terminou citando Conceição Evaristo, mulher, negra, poeta. Sim, poeta, não poetisa. Ela diz: o homem esperançoso há de vencer. E eu digo: a mulher esperançosa há de vencer. Muito obrigada. E neste mês, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do Supremo, lançou uma campanha que interessa a todas as mulheres, independentemente da etnia. Cartoons contra a Violência é o resultado do trabalho de 25 mulheres cartunistas e será espalhado por espaços públicos de todo o país. Se não existir espaço para lutar contra a violência, nunca poderemos sonhar com um futuro melhor para todas as mulheres. Junte-se a nós nessa luta e apoie o Cartoons contra a Violência. Acesse o site do projeto para conhecer mais e ajudar a desenhar um amanhã sem violência. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Maria da Glória Bonelli, professora de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos. Patrícia Maeda, juíza auxiliar do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. E ainda Mariana Marinho Machado, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Piauí e integrante da diretoria da Equidade Racial na Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Mariana.
Doutora, na abertura eu disse que não é propriamente a presença pequena, mas é a quase ausência de mulheres no judiciário. Como é que a senhora, uma mulher negra, se sente nessa condição de ser uma exceção, principalmente levando em conta que a participação das mulheres negras na população brasileira como um todo chega a 28%. Como é ser exceção nesse mundo tão exclusivo? Guilherme, realmente é ser exceção. Eu adentrei na magistratura antes da resolução, que houve as cotas raciais, e literalmente eu fui a exceção. Nos 2 concursos da magistratura, ao qual fui aprovada, eu era a única magistrada negra entre os aprovados. E até hoje, no meu tribunal, continuamos sendo minoria. Ser exceção não é fácil. Ser exceção é ser contemplada com olhares no quais acham que eu posso ser assessora, que eu posso ser uma servidora da justiça, mas que eu não sou a magistrada. Ainda mais porque, como o senhor disse, nós somos 28% da população brasileira, mas apenas 5% do poder judiciário brasileiro. A senhora é juíza há quanto tempo? E houve evolução do momento em que a senhora entrou para o momento atual, não? Guilherme, eu sou juíza há quase 11 anos e em 2015 nós tivemos uma resolução do CNJ no qual foi previstas as cotas para negros, indígenas, para ingresso na magistratura. Eu vejo uma mudança, mas ainda muito sutil, Guilherme, no qual não há uma relevância, a gente não tem ainda essa relevância de pessoas negras, e aí eu estendo a mais do que só mulheres negras no judiciário. Vez que o CNJ mesmo lançou, né, a pesquisa do diagnóstico feito termos éticos raciais no nosso judiciário, e ainda continua um crescimento muito pequeno em relação após a implementação das cotas raciais. Para ser magistrado, infelizmente, não é só as cotas, mas também tem que ter oportunidade de estudo, porque é um concurso que exige um dispêndio financeiro muito grande. Não adianta ter cotas raciais, mas as pessoas não poderem viajar para fazer um concurso. Nós sabemos os preços das passagens aéreas, nós sabemos os custos de se inscrever no concurso, nós sabemos do preço que é um cursinho preparatório para a pessoa seja capaz de passar no concurso. Inclusive, a colega Patrícia pode falar melhor. Hoje em dia tem na Justiça do Trabalho um cursinho voltado a pessoas negras de baixo poder econômico, no qual há uma preparação, uma tentativa de preparação dessas pessoas para que possam ingressar na magistratura. Doutora Patrícia, eu pediria então que a senhora desse uma avaliação desse quadro e falasse também dessa iniciativa que a doutora Mariana citou, do tribunal no qual a senhora trabalha, por favor. Em termos de representatividade, é que se a gente for pensar de forma interseccional, né, as mulheres são a maioria da população brasileira, né? As pessoas negras são a maioria das pessoas brasileiras. Interseccionando essas duas condições, o que nós temos é que mulheres negras representam mais de 28% de toda a população brasileira, né? E se a gente for trazer essa proporcionalidade para dentro da nossa instituição, né, do Poder Judiciário, ela está muito longe de ser atingida, né? As mulheres negras são minoria, né? E isso daí tem um reflexo muito grande em termos de representatividade e até mesmo da democracia, né? Porque as pessoas precisam se sentir representadas, né, nos espaços de poder, assim como as decisões do judiciário, né, representarão melhor um ideal de justiça se representar vários olhares, né, sobre a respeito dos conflitos e da própria sociedade, né? E pensando já essa questão de reduzir as desigualdades que se colocam, né, desigualdades de gênero, desigualdades étnico-raciais, existe sim uma iniciativa que não se dá aqui dentro do judiciário, né, mas se dá na nossa associação, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que é o projeto Enegrecendo a Toga, né, em que são abertas vagas para um curso preparatório gratuito, né, e a grande prioridade foi oferecer esse curso para mulheres negras, né. Então,
é um passo, claro que não soluciona, mas são iniciativas assim e em consonância com políticas judiciárias, né, que permitam a redução dessa desigualdade, né, que eu acho que a gente pode construir um poder judiciário mais representativo, né, e em que a sociedade se veja nele, né. Professora Maria da Glória, eu pediria que a senhora nos desse a sua avaliação sobre esse quadro e também nos dissesse quais são os caminhos para a superação disso. Eu tenho me dedicado a estudar o assunto e o Conselho Nacional de Justiça tem fornecido muitas pesquisas que nos ajudam a mapear as transformações que vêm ocorrendo no processo de seleção e recrutamento de juízes e juízes. E nós observamos que a década de 2000 a 2010 foi a década mais favorável ao ingresso de mulheres na carreira judicial. Depois desse contexto, em 2010 para frente, a gente vê que aquele apogeu não progrediu. E quando a gente faz uma política de reserva de vagas e a gente convence um conjunto de pessoas que essa posição é a posição que vai oferecer uma justiça melhor à sociedade brasileira, não necessariamente todos concordam com isso. E, às vezes, os próprios gestores dos tribunais acabam manifestando posições que duvidam da justeza ou da eficácia dessa medida e demoram para implementá-la, enfatizam mais os aspectos das dificuldades do que os aspectos positivos de a gente trazer um judiciário mais parecido à nossa população e fazer a gente se sentir mais refletido e acolhido nesse ambiente, né? Que nós estamos sendo julgados por pessoas que têm alguma experiência parecida com a nossa. Então, isso é um aspecto que a gente precisa estar bastante atento. Há dificuldades na sociedade brasileira de lidar com a ideia de que o mérito que a gente tanto enfatiza nas profissões não é tão neutro quanto se gostaria que ele fosse, que ele tem bastante marca de racialização e de generificação, e nós, né, que temos condições de ver isso nos dados, precisamos estar bastante conscientes que temos que dar uma força ao judiciário para o judiciário avançar nessa direção. A sociedade brasileira tem que se ver refletida no judiciário, né? E isso será um benefício para todos nós. Ninguém vai perder com isso, né? Ao ampliarmos essa sensação de que é um judiciário legítimo, que tem uma autoridade reconhecida pelas pessoas, em vez de ficar vira e mexe, ataques que se faz ao judiciário, principalmente ao STF, né? Aproveitando de alguns sentimentos que existem na população de não se verem retratadas lá. Então, eu acho que todos nós vamos ganhar se dermos mais atenção a isso. Doutora Mariana, na abertura do programa, eu citei a política estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça para a promoção da participação das mulheres negras no judiciário. Eu pediria que a senhora falasse um pouco dessa política, fizesse uma avaliação dela e apontasse pontos que poderiam avançar ainda, sugestões que a senhora considera importantes para que a promoção dessa participação seja ainda maior. Mas vou pedir que a senhora faça isso daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça, e hoje falamos sobre a presença ou a quase ausência das mulheres negras no judiciário. No final de agosto, a segunda edição do Encontro Mulheres na Justiça abriu a discussão para a reformulação da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Esta política foi instituída por uma resolução do CNJ. Para debater o assunto, os nossos convidados são Maria da Glória Bonelli, professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Patrícia Maeda, juíza auxiliar do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas.
E ainda Mariana Marinho Machado, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Piauí e integrante da diretoria da Equidade Racial na Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora Mariana, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para que a senhora abordasse agora. Eu pedi que a senhora avaliasse essa política instituída pelo CNJ, a qual eu acabo de me referir, e apontasse outros caminhos, outros pontos que poderiam fazer essa política avançar ainda mais. Por favor. A política do CNJ pela paridade de gênero nos tribunais foi uma iniciativa da conselheira Salise, né? E foi um registro épico e muito importante para que possamos avançar nessa representatividade das mulheres negras e das mulheres no nosso Tribunal de Justiça. Nós temos uma representação feminina de até 40% no primeiro grau, mas no segundo grau nós temos apenas 25% de representatividade feminina. Ou seja, nos tribunais de justiça, as mulheres são maiorias no primeiro grau, a maioria no primeiro grau, perdão, e minoria no segundo grau. Por quê? Porque isso acontece a chamada pirâmide, no qual os cargos, quanto mais você avança na carreira, para ascender, nós temos cada dia menos mulheres. Inclusive, no meu Tribunal de Justiça, por exemplo, nós não temos nenhuma desembargadora mulher. Então, a gente vê que a política implementada pelo CNJ e agora com a resolução, né, que vê a paridade, a política de incentivo para que tenha uma paridade de juízes e juízas, e que possam se tornar desembargadores, né, alcançar o segundo grau dos tribunais, até ver uma equidade, foi muito importante, mas não é tudo. Como a gente pode ter o maior órgão de poder do nosso judiciário, nunca ter tido uma ministra negra? Nós tivemos o ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou em 2014, 2015, mas cadê as mulheres negras? Por que nós não podemos chegar lá? Por que esse cargo não pode ter representatividade? A gente vê que a gente precisa ser reflexo para a sociedade se sentir representado nos órgãos de poder. Doutora Patrícia, essa é uma questão que depende apenas do judiciário ou é uma questão da sociedade como um todo? Qual é a avaliação da senhora? Dados socioeconômicos são essenciais para a gente pensar nessa questão de diversidade, inclusão, democracia, né, nas instituições e nos espaços de poder, é a questão de classe também. Por quê? Porque 36,8% das pessoas que passaram tinham renda mensal acima de R$ 4.500. Mas não só isso, o que é mais estarrecedor, na verdade, é o custo financeiro médio que os aprovados tiveram, né? As pessoas aprovadas gastaram, em média, R$30 mil para conseguir a aprovação no concurso, né? Então, o recorte fica lá em cima, né? E isso, obviamente, traça um perfil das pessoas que entram, né, e das pessoas que vão julgar. Né? E será que esse perfil coincide? Né? Não precisa ser um perfil excludente de outro, né? Mas a prevalência desse perfil vai corresponder ao ideal de justiça esperado, né, pelos nossos jurisdicionados e nossas jurisdicionadas? É um pouco difícil, né, de pensar isso, porque justamente a nossa sociedade se marca pela desigualdade, né? Então, acho que é um esforço tanto da sociedade civil, quanto das instituições, do Estado. O Estado brasileiro já se comprometeu, né, a reduzir desigualdades, tanto na Constituição Federal, quanto em vários tratados internacionais de direitos humanos, né, por exemplo, pela eliminação da discriminação contra a mulher, né, pela eliminação da discriminação racial. Então, eu vejo isso como a necessidade de um esforço geral, né, de todos os atores na nossa sociedade. Professora Maria da Glória, a ministra Rosa Weber, no mês de setembro, nas últimas semanas dela como presidente do Supremo e do CNJ, propôs uma mudança na nomeação de juízes no Brasil, de forma a dar maior participação às mulheres como um todo. Isso beneficia as mulheres negras também? O judiciário, em muitas situações no Brasil, é uma luz, é um caminho que se ilumina a partir da ação do judiciário. Mas também
pode ser uma nuvem a tornar esse caminho mais turvo, menos transparente. Então, eu acho que a atitude, a decisão, o encaminhamento dado pela ministra foi exemplar, né? Só temos a aplaudir, e como todos já aplaudiram a ela pela sua atuação ao longo de sua carreira. Mas eu acho que, por exemplo, a presença de um único negro no STF, que foi o caso do ministro Joaquim Barbosa, foi decisiva para a aprovação das políticas de ação afirmativa nas universidades brasileiras. Havia um juiz negro que convenceu alguns de seus pares que não eram favoráveis àquela decisão a tornarem-se favoráveis e aprovarem belamente a política de ação afirmativa no Brasil. Agora, essa política, muitas vezes, ela se choca com uma coisa que a gente chama de profissionalismo e com uma visão de profissionalismo. O profissionalismo é um ideário que foi mobilizado por segmentos médios para viabilizar uma ascensão social coletiva desses segmentos médios em posições que eram ocupadas por elites tradicionais. É só a gente olhar para o nosso passado, das nossas carreiras jurídicas, que a gente vai ver que as pessoas que estavam na carreira eram extremamente ligadas às elites tradicionais estabelecidas no país. E o profissionalismo produziu um sentimento de semelhança entre um grupo de classe média, que era um grupo formado, óbvio, que por homens brancos, que nós estamos falando do final do século XIX, da trajetória da primeira parte do século XX. Essa ideologia foi uma ideologia que se articulou com a ideia de mérito e pensou que nós somos semelhantes porque somos parecidos. E todo mundo que foi entrando no mundo profissional a partir dali teve que ir partilhando de uma ideia de semelhança, mas que era uma semelhança que, às vezes, invisibilizava algumas diferenças, né? Diferença de gênero, diferença étnico-racial, até outras diferenças que a gente conhece. A questão que se coloca para a gente hoje é que, além do ingresso dessas pessoas na carreira, a gente precisa problematizar esse ideário do profissionalismo e colocar um profissionalismo que conviva com a ideia de diferença, né? Precisamos mudar a presença das pessoas, mas também a forma de pensar o profissionalismo e a forma de pensar como isso se articula com o mérito. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da professora Maria da Glória Bonelli. Ela é professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Agradeço também a doutora Patrícia Maeda, juíza auxiliar do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. E agradeço também a doutora Mariana Marinho Machado, juíza do Tribunal de Justiça do Piauí e integrante da diretoria da Equidade Racial na Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigado mais uma vez. E agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou as prioridades da gestão dele na primeira reunião do CNJ que presidiu: a melhoria da eficiência da justiça, a promoção dos direitos humanos e o aprimoramento do Poder Judiciário. Vamos investir pesado em tecnologia da informação para ajudar na agilização da justiça. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de reclamação disciplinar contra desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. O magistrado concedeu prisão domiciliar a Edinaldo Ferreira, líder de facção criminosa investigado por homicídios e tráfico de drogas. Assim que foi solto, Edinaldo fugiu. Começou a fase de transição no Centro Psiquiátrico Judiciário de Alagoas. Aos poucos, os pacientes deverão deixar o local, uma espécie de manicômio judiciário, e passarão a ser atendidos em unidades de saúde abertas e comunitárias. O fechamento total do centro psiquiátrico está previsto para maio do ano que vem e cumpre resolução do CNJ. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal!
pessoas transgênero foram beneficiadas com ampliação de possibilidade para alterar nome e gênero por meio de uma decisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Antes, era preciso apresentar laudo médico ou psicológico que indicasse a transexualidade. Agora, os pedidos podem ser feitos diretamente em qualquer cartório ou ofício de registro civil das pessoas naturais. No post que fizemos nas redes sociais, está tudo explicadinho. Quem é inquilino já sabe. Para evitar dor de cabeça, é melhor estar sempre com os pagamentos em dia. Mas quando por algum motivo os pagamentos estipulados no contrato de locação não são cumpridos, o proprietário ou a imobiliária podem entrar com uma ação de despejo. Essa ação costuma ser a última medida aplicada em caso de inadimplência do locatário e está prevista na Lei do Inquilinato. Acesse o nosso Instagram e saiba mais. Por fim, apesar de ser bem comum que haja confusão entre os termos citação e intimação, esses dois conceitos são diferentes. A citação acontece quando o juiz convoca o réu, o executado ou uma parte interessada para fazer parte do processo. Já a intimação ocorre quando se dá ciência a alguém sobre os atos e termos do processo judicial. Não sabia da diferença? Então agora você está sabendo. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Flávia Martins Carvalho. Eu sou carioca, nascida no Rio de Janeiro, mas me tornei juíza em São Paulo. Sou juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e estou aqui no Supremo Tribunal Federal desde 2021 como juíza auxiliar do ministro Barroso, no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, atualmente presidente do Supremo. E quando eu estava em São Paulo, eu atuei como juíza numa comarca que a gente chama inicial, pequena, em Santa Isabel. Num determinado júri que eu fui fazer, logo que cheguei na comarca, o júri ele tem muitos ritos e há diversas questões importantes de serem observadas no rito do júri para que não haja nulidade. Então, eu sempre gosto de chegar cedo para fazer júri e nesse dia assim foi. Eu havia chegado cedo ao fórum, tinha me dirigido ao salão do júri e estava posicionada já no lugar que seria o lugar do juiz ou da juíza. Quando um advogado chegou, se dirigiu a mim, só havia eu na sala, se dirigiu a mim e perguntou assim, não chegou ninguém não? Aí eu olhei para ele e falei, né, porque afinal de contas eu sou alguém. E não disse só ele, mas respondi a ele, eu. Ele então olhou, saiu e foi até a porta perguntar ao policial, porque como eu já estava ali, os policiais também já estavam posicionados para o procedimento do júri, aguardando chegar a pessoa que seria submetida a julgamento. E esse advogado então vai até o policial que estava na porta e pergunta para ele, quem é o juiz, no masculino, quem é o juiz que vai presidir o júri hoje? E o policial, então, nem responde, o policial só sinaliza para ele que era eu. E aí eu pude ver o constrangimento do advogado. Ele retorna, então, para falar comigo e pede 1000 desculpas de não ter me tratado por excelência, por doutora, de ter se dirigido a mim daquela forma, daquela maneira informal. E eu disse a ele que tudo bem, que não havia problema. Porque eu entendi que aquele constrangimento que ele viveu, por si só, já era um episódio pedagógico, que mostrou para ele que qualquer pessoa que estivesse ali ocupando aquela cadeira poderia ser um juiz ou uma juíza. Mas eu acho que esse episódio ele é importante para que a gente possa refletir sobre esse lugar que a sociedade coloca e reconhece como sendo o lugar das mulheres negras, que é um lugar de invisibilidade. A leitura que eu fiz desse episódio é que ele realmente, e como muitos na nossa sociedade, como muitas pessoas na nossa sociedade, não era capaz de enxergar uma mulher negra numa posição de poder.
ainda que eu estivesse ali diante dos olhos dele, ele não era capaz de me reconhecer naquele momento como uma juíza. E esse episódio que eu conto aqui hoje, eu poderia contar diversos outros da mesma natureza, em que em circunstâncias muito semelhantes, eu não fui reconhecida como uma juíza, simplesmente por ser um corpo negro, o corpo de uma mulher negra num espaço de poder. O quanto a gente ainda tem de racismo, de machismo, de misoginia, de preconceitos das mais variadas formas na nossa sociedade, que fazem com que mulheres negras, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, não sejam vistas como qualificadas para ocupar espaços de poder. Então, eu acho que essa é uma história representativa para a gente refletir sobre as estruturas da nossa sociedade. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.